Olá amigos do comércio exterior, bem-vindos a mais uma aula do Smart Comex. Na aula de hoje nós vamos ver o menu ações, tanto do Master quanto do House, e a emissão de documentos e a customização de cada um deles. Vamos começar então aqui pelo Master. A gente está vendo o mesmo processo da última aula, tá gente? É o 21060001 da BCJ. No menu ações do Master nós temos ir para a Demurrage, duplicar o processo, bem intuitivo, né? Cada um deles, esse aqui vai para a Demurrage mesmo. Este duplica um processo idêntico a esse desvinculado desta cotação. Recalcular o Profit Share, ele vai lançar o Profit do agente novamente, baseado no cadastro que nós fizemos um pouco mais abaixo, nessa mesma aba. Importar cotação, ele vai reimportar a cotação. Adicionar uma invoice, ele vai gerar uma invoice baseada nas taxas desse processo. Enviar para o financeiro, ele vai nos pedir um usuário e vai preencher esses dados aqui de baixo de usuário e data de envio para o financeiro, com base na informação que nós entregarmos para ele neste momento. Nos documentos, como nós não estamos falando de um processo direto, é um processo que tem house, o único documento que ele nos permite emitir é uma cópia, né, um draft online, uma visualização do que seria o nosso master. Sem nenhum valor comercial ou fiscal, tá gente? É só um draft para o cliente poder dar uma conferida, poder dar uma olhada, caso ele precise. Até porque não é muito comum a gente entregar um draft pro cliente, não um draft de master. No House nós já vamos ter algumas outras opções. Eu quero aproveitar para falar para vocês deste botão de recarregar os dados. Ao clicar nele, o sistema vai refazer a consulta desse processo, tá? Então, em alguma situação pode não aparecer um volume, ou um colega cadastrou um volume enquanto você estava operando, ele não apareceu. Na teoria, ele deveria aparecer, tá? Nós temos um sistema de comunicação entre os usuários de uma mesma organização, e nós vamos fazendo esses refreshes automaticamente sem que o usuário veja. Mas por algum motivo esse pacote pode ter se perdido, não deu certo naquele momento, então você pode utilizar esse botão para recarregar os dados. Aqui no botão ações, nós temos a primeira opção dele como duplicar o house, ou seja, ele vai gerar um outro house filho deste mesmo master com as mesmas informações deste house. Algo muito útil quando a gente estiver falando de processos consolidados, tá pessoal? Enviar follow-up por e-mail, então esse daqui é um follow-up que a gente manda no corpo do e-mail, ali uma explanação sobre como está aquela carga, então a gente manda ali uma ideia básica de como está aquela carga, origem, destino, tá? São só informações básicas. Ao clicar aqui o sistema fala mais ou menos o que ele vai enviar para o cliente, tá? Mas não tem nenhuma informação que possa comprometer o embarque. Adicionar a invoice, ou seja, ele vai gerar uma invoice baseada nas taxas que aqui foram lançadas, e a tela de encerramento do processo, onde nós podemos fazer o cálculo da comissão do vendedor e encerrar esse processo, colocar ele no nosso arquivo morto. Tá? Eu não vou fazer isso agora, vou deixar ele aí por fazer, e vou falar com vocês sobre os documentos. Documentos, nós temos uma série de documentos, todos eles são baseados no mesmo relatório dentro do sistema. Tá? Então todos esses documentos compõem um único relatório e esse relatório pode ser mexido, né? Algumas informações dele podem ser customizadas. Essas informações vocês vão encontrar a lista completa clicando aqui no botãozinho customizar. Então aqui nós temos uma capa diferenciada, tá? Eu vou trazer o padrão do sistema. O padrão do sistema é dessa maneira, nós vamos imprimir uma versão curta do cliente, uma versão curta do shipper e por aí vai. Podemos imprimir taxas, podemos imprimir despesas, as taxas de venda, né? Freight Cell, Charge Cell, podemos imprimir aí uma série de customizações. Podemos imprimir o checklist. E por que isso é muito importante? Porque sempre que você mudar alguma coisa, vou falar aqui que eu quero ocultar o vendedor na minha capa de processo, tá? Então eu estou na minha capa de processo e vou falar que eu quero ocultar o vendedor. O sistema automaticamente me dá uma mensagem aqui falando que algumas opções foram alteradas. Se eu quero salvar isso como um template, eu salvando isso como um template, esse template vira padrão para minha empresa. Claro, desde que você tenha somente um, né? Se você tiver mais de um, o sistema vai escolher aquele que foi criado primeiro como template, né? Então você pode ter ali um template de capa, apesar de utilizar o Smart Comex e outra empresa concorrente sua, né, outro agente de carga, utilizar o Smart Comex, vocês podem ter capas completamente diferentes, distintas mesmo uma da outra. Vocês podem ter confirmações de embarque completamente distintas uma da outra.
tá? E simplesmente aplicando a sua inteligência de negócio, o seu conhecimento de negócio, no que você quer imprimir em cada documento. Claro, para que a utilização do sistema não seja muito traumática, todos esses documentos já têm um padrão fornecido por nós, tá? Exceto os BLs que ninguém pode mexer. Eles já vão sair num padrão e esse padrão é um. Mas todos os outros aqui você tanto pode utilizar o padrão do sistema quanto pode criar um padrão para sua empresa. Falando um pouquinho de BL. Nós temos dois tipos de BL que podem ser impressos no sistema. Um BL que imprime só o corpo, né, só o miolo, aquele miolo do BL. Eu vou imprimir aqui, vou imprimir uma cópia só para vocês entenderem. E atenção aqui nessa informação de 2,7 centímetros em cima e 2,5 embaixo. Eu vou imprimir aqui um draft só para que tenhamos algo para conversar. Certo? Então aquela informação de 2,7 centímetros em cima é essa área onde você pode ter ali um papel de gráfica, um papel vergê, um papel legal, com esse pedaço aqui já impresso, uma logomarca da sua empresa muito bem feita, muito bem impressa, e 2,5 centímetros aqui embaixo, onde você pode montar um rodapé da maneira que você achar mais adequado para sua empresa, tá? E o resto aqui, o miolão do BL, o sistema cuida de tudo. Tá, isso é muito legal e muito útil para que cada um possa ter aí o seu BL da maneira mais profissional e mais bonita possível. Também, como eu estava falando ali do BL, também existe uma impressão de imprimir o BL completo, tá? Na impressão do BL completo, o sistema vai imprimir inclusive o cabeçalho e o rodapé, com o logo da sua empresa, com tudo. Vou imprimir uma cópia aqui para a gente verificar. Olha lá. Então nós já temos aqui a parte onde ele fez a impressão, né, do Ocean View of Lady. Ele imprimiu aqui o logo da minha empresa, lá no rodapé ele deixou um rodapé para minha empresa, tá? Então o sistema montou tudo, tá? De cima e embaixo o BL tá prontinho para ser usado. Claro, eu não preenchi nada no draft e tal, isso aqui precisa ser melhor preenchido, mas as informações que nós fomos lançando durante este procedimento já estão todas disponíveis aí, todas elas visíveis. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês com relação aos documentos do sistema e ao menu de ações. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os volumes, tá? E por que existem essas flags e por que o sistema te permite mexer nisso. Até lá, um grande abraço.